Paulo escreveu o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 3, que para mim é o retrato desse mundo. Eu pedi licença a vocês para ler essa porção aqui. Ele está escrevendo para o discípulo dele, para o Talmid dele, que é o Timóteo, e ele fala assim: mas você, Timóteo, precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Vou parar aqui para interpretar e vou continuar. Veja bem, ele detonou a última geração da Terra, que é a que a gente está vivendo, e ele falou, tendo forma de piedade. O que é uma forma piedosa? É o ódio do bem. É o que ele falou. Você entendeu? Eu dou liberdade, desde que você concorde comigo. Você entendeu? Se é o Hamas que ataca Israel, eles estão se defendendo. Mas se morre do outro lado, é genocídio. Teve um rabino que falou, quando os alunos dele perguntaram quais eram as máximas da Torá, ele respondeu: amai ao próximo como a ti mesmo, mas não só o próximo, também o distante, porque se você amar o próximo somente, que vantagem tu terás sobre o centurião que também ama somente o próximo? Esse rabino é Jesus. Não é verdade? Então, às vezes, o rabino tem que ensinar também um pouco de evangelho para alguns cristãos que se esqueceram dos fundamentos. Mas eu achei interessante essa fala de Paulo, tendo aparência de piedade. Aparência de piedade, porque todo esse ódio é o ódio do bem. Eles têm o direito, eles estão se defendendo. Tendo aparência de piedade. E ele falou com Timóteo, fique longe destes. E continua. Pois entre eles se encontram os que entram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Gente, é a descrição do que a gente está vendo hoje. Estão sempre aprendendo e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E ele vai. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. É a máscara caindo. Olha o seu contemporâneo. Como também aconteceu com a insensatez de Jambres e Janes, que é do Antigo Testamento, ou da Tanar, melhor dizendo. Mas você tem seguido de perto o meu conselho, o meu ensino, a minha conduta, e o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Agora eu vou resolver o paradoxo. Se eu falei que vai de mal a pior e eu estava com Paulo na cabeça, de que maneira eu tenho esperança na humanidade, citando Anne Frank? É porque Deus não precisa de maioria nem de muitos. Com uma queixada de jumento na mão de Sansão, ele conseguiu fazer um ato de libertação. Ele não precisa de muitos. Ele precisa de poucos. Mas Sansão era o Hércules cristão, pô. Não. Hã? Não. Sansão era o Hércules cristão. Jesus era palestino. É que eles não sabem. O Sansão tá completa, Sansão estava antes de existir o cristianismo. Mas a força de Sansão não estava em Sansão. Estava no poder de Deus. Estava no cabelo, tô brincando. Não tô brincando. Mas qual que é o viés que eu quero colocar aqui? Todas as revoluções na história que vieram pela violência, elas foram explosivas, mas elas não tiveram muita duração. Mas aqueles poucos do bem que permaneceram na história, realizando o bem, eles conseguem manter esse mundo. Então, a minha ideia é o seguinte: o mundo vai de mal a pior. Mas Deus, assim como na terra de Israel sempre teve judeus, sempre haverá nesse mundo um grupo do bem. Se eles são maioria, não importa, porque quem está com Deus vai ser sempre a maioria, mesmo que numericamente inferior à grande multidão. E eu peço a Deus, com toda sinceridade no meu coração, sem demagogia, que eu esteja entre essa minoria. Não de maneira demagógica, não de maneira soberba, eu sou melhor do que você, viu? Porque eu sou a minoria de Deus, não.
mas que eu tenha coragem de fazer o bem, mesmo quando isso não é politicamente correto. Sabe por quê, Igor, Ventura e todo mundo que está assistindo a gente aí? É muito fácil hoje, depois que o nazismo virou história, reconhecer, detonar com Hitler e fazer um discurso antinazista. Esse é o historiador que está acostumado apenas a estudar o passado, mas o filósofo da história e filosofia, a Hokmah, é a própria presença de Deus em Salomão, o sábio, ele não apenas estuda a história quando ela vira documentário ou livro na prateleira, ele percebe a história enquanto ela está em curso. Ele reconhece Hitler enquanto a suástica ainda está tremulando nas ruas de Berlim. Ele não espera apenas o amanhã para reconhecer o demônio que está no poder. Perfeito. Então eu convido aos jovens a procurarem ter mais do que intelectualidade histórica, ter sabedoria e filosofia histórica, para não deixar-se ser enganado por Goebbels e só perceber que Hitler era Hitler depois que 6 milhões de judeus morreram.